Seja muito bem-vindo ao Inusitado Podcast, quem fala é Davi, e hoje eu vou falar com o Gabriel Hadi. Tudo bem, Gabriel? Tudo bom, Davi? Gabriel, você é o CEO da Laguna, né? Então, a gente estava conversando com muita gente que move Curitiba. O objetivo é esse mesmo, conversar com pessoas que movem Curitiba, mas você mexe com uma galera que é uma outra galera. É uma galera que você pensa em qualidade de vida. Então, eu queria conversar contigo e eu já estava querendo conversar contigo há um tempinho. Então, acho que a gente já bateu várias vezes a agenda com a tua equipe e a gente chegou. Tudo bem? Me diz um Legal. negócio, qual é a primeira cena que você tem quando você era criança? Que você lembra? Eu lembro a babá correndo comigo pro quarto, porque eu era pequenininho e meu pai me deixou dentro do carro dele. E naquela época, acho que era carro a álcool, né? Tinha que esquentar o motor, né? E deixou o carro ligado. E eu, né, muito arteiro ali, fui mexer na marcha e fiz o carro andar para trás, tava a porta aberta. Meu Deus. E o carro saiu andando, arrancou a porta na. Isso assim, os detalhes meu pai conta hoje, né? E aí, coitado, meu pai chegou, viu aquela cena do carro batido dentro do carro, desesperado. Aí quando ele viu que tava bem, acho que ele queria me surrar, né? Porque eu tinha destruído o carro. Qual era o carro? Eu lembro da moçada de casa. E era uma Mercedes que meu pai tinha acabado de comprar. Então imagine o problema, né? Que ele tinha todo carinho pelo carro. Mas, bem, então você perguntou e me veio essa cena. É engraçado. Sabe que uma vez eu fiz? Meu pai tinha um Puma. E, pô, minha mãe do lado. E era muito ruim pra criança ficar batendo com a cabeça atrás no Puma. Sim. E, sei lá, sabe aquelas coisas de criança que não sabe o que faz e aí quando alguém te dá uma bronca você chora? Eu apertei o extintor. Imagine você apertou o extintor, puf, ficou tudo branco. Cara, e aí eu me lembro, todo mundo parou, o que aconteceu? O que aconteceu? E aí, o que aconteceu? Não sei! Ah! E era isso, eu fiz isso. E aí minha mãe ficou desesperada, o que aconteceu? Cara, eu apertar. É que, sei lá, coisa de criança, né? Eu acho Que que mexer, né? Que é, é e curiosidade. e tem curiosidade. aquela coisa de 12 anos, se alguém te pressionar, tu chora. O que aconteceu? Não sei! Ah, eu comecei a chorar. Cara, e me diz um negócio, como é que você, de criança que fez uma arte, que Ah, quebrou a porta, meu pai fala que você já começou me dando prejuízo. como é que você decidiu escolher sua profissão através do que você faz hoje de gestão? Então, a escolha de profissão é uma coisa difícil pra gente quando a gente é novo, né? No final, escolhi praticando, né? Fala um pouquinho da minha história na Laguna, talvez isso que você quer saber, Eu quero não? que você misture. Hoje eu estou querendo misturar É. a sua história e depois eu chego na Laguna. Ah, tá. Porque eu sei que é Sim. muito amarrado. Sim. Mas precisa saber, assim, um pouco da minha história. Acho que como quase todo vestibulando, não sabe exatamente o que é da vida, né? E aí fiz um teste vocacional e no teste vocacional apareceu que eu tinha habilidade para química, biologia, que era uma tese que eu gostava bastante da escola. E eu fiz faculdade para farmácia e bioquímica. Eu falei, eu vou no teste vocacional, vou nisso aqui. E cursei 2 anos, mas não estava me encontrando muito, aí eu resolvi fazer um intercâmbio. Eu não tinha tido uma experiência fora e tal, fiquei um tempo na Alemanha. Aí voltei para retomar a faculdade, retomei mais um tempo, e aí meu pai me convidou para trabalhar. Meu pai tinha recém-montado a Laguna, mas era uma administradora de imóveis e tal. E falou, tô precisando de ajuda lá e tal, vai lá, meu pai e minha mãe. Vai lá dar uma força e tal. E aí comecei a gostar do tema de construção, né? E a empresa ia começar uma primeira obra ainda naquela época. Aqui em Curitiba, né? Aqui em Curitiba. E aí resolvi fazer economia, que era um outro tema que eu gostava e vi que tinha um pouco mais a ver com o trabalho. E aí acabei entrando em economia à noite, imagina, uma faculdade de dia, trabalho e economia à noite. Obviamente não dei conta, larguei a faculdade de farmácia e bioquímica e aí me formei em economia e desde então segui na empresa e peguei a empresa bem no começo, então foi uma construção meio em conjunto da empresa e da minha história, né? Então eu descobri trabalhando no final, que eu acho que é a melhor experiência que tem, né? É você tendo a experiência de poder botar a mão na massa, conhecer o negócio
No final é isso que... E eu acho que também minha mãe fala uma coisa que meu avô já dizia, que você não nasce para uma coisa só, né? Fala, não, mas eu nasci, tem que ser artista plástico, não sei o quê. A capacidade humana é muito ampla, né? Você pode fazer várias coisas, né? E na verdade hoje a gente vê pessoas, ainda mais com a longevidade aumentando, fazendo mais de uma profissão, né? Encher o saco de fazer isso, vai fazer outra coisa. Então eu acredito muito nisso, que aquilo que você faz com vontade, com carinho, com dedicação, você deslancha, né? E então também acho que talvez se eu tivesse feito farmácia também podia ter sido um bom farmacêutico. Você mudou já de profissão? Oi? Você já mudou de profissão? Não, eu não mudei, porque eu tô nessa ainda, né? Mas tem alguns sonhos pro futuro. Mas mudaria fácil? Ah, não tão fácil. Hoje tem um apego grande pelo que eu faço. Eu gosto muito do que eu faço. Então, foi um desafio para você pegar uma empresa da família? É um desafio? Ah, é um desafio, né? Tem muito, na verdade não é um desafio. Que desafio tem todo dia. Sim. É muita cobrança interna dentro da família? Eu tive muito apoio. Acho que eu posso dizer que No início, né? acho que o apoio foi maior que a cobrança sempre. Acho que isso que ajudou muito, né? Tanto eu, minha irmã que trabalha, a gente hoje não trabalha mais junto, mas a gente trabalhou junto bastante tempo. Hoje ela estava no conselho da empresa. Mas eu acho que um mérito que meus pais tiveram foi de dar suporte e confiar, né? Claro que monitorando, etc. Mas não, vai lá, faça lá, aprenda, né? E acho que isso foi interessante, né? Porque a gente vê muitas vezes em algumas famílias é o contrário, né? A geração de cima não larga, né? E aí você vê o filho muitas vezes está lá há 40, 50 anos e não tem a chance de liderar o negócio e tomar, né? Também dar as suas contribuições e o seu direcionamento, né? Que no final a próxima geração é que naturalmente deve permanecer, né? Então acho que isso foi muito bacana, assim. Agora, claro que também tem cobrança pessoal e dos sócios, né? Porque tem família em casa, mas é sócio na empresa, né? Então isso tem também. Mas acho que é natural e é bom que tenha. Ontem eu conversei com a Cris Alessi, que ela é responsável pelo Vale do Peão. Então, tudo que tiver de tecnologia na cidade, essa coisa de cidade mais inteligente, ela traz eventos para a cidade, passa pela mão dela. Legal. Teve um evento no Barigui, ela foi responsável por trazer carros elétricos que vão andar pela cidade, tudo passa pela mão dela. E ela falou uma coisa que é muito interessante. Eu perguntei para ela o que ela falaria com ela falou assim, cara, não ter medo de errar. Você pode errar o quanto você quiser. E é isso que o seu pai e sua mãe falaram. E isso ela falou assim, cara, isso eu estou passando para minha filha. Porque ela falou que tinha uma cobrança interna muito grande. Falou assim, poxa, tem que estar certo, não sei o quê. E ela falou assim, mulher, tecnologia, é muito difícil. Eu achei muito engraçado dessa parte dela, porque a gente não percebe. Claro. A gente é homem. Então tem coisas que a gente não sente na pele. E ela falou isso, eu falei, que legal. É verdade. Chegou agora, a gente está em 2022, e agora o mais interessante é saber quantos prédios você já construiu até agora. Já tem bastante tempo no mercado, né, vocês? Putz, só que eu não tenho esse número exato de cabeça. Sério? Eu precisaria fazer a conta. Então vou dizer o seguinte, tem algum prédio que você tem um carinho maior que você construiu? Tem. Esse é onde nós estamos, aqui né, o nosso escritório, Iguaçu 2820. Foi uma obra assim que acho que marcou muito para mim, porque foi uma obra grandiosa, ainda é um destaque na cidade, né, Iguaçu 2820, aqui na Avenida Iguaçu, esquina com a Carneiro Lobo e República Argentina. É um projeto de 35 mil metros quadrados. Foi uma das poucas obras de Curitiba com 5 subsolos, então o terreno fez um buraco aqui que era uma coisa, para a gente foi um desafio técnico importante. E um projeto diferente, né? Tem corporativo, tem comercial, tem heliponto. É um projeto sustentável, foi o nosso primeiro Green Building e foi um dos primeiros da cidade. A certificação LEED Gold foi o primeiro. A certificação LEED, a certificação internacional. Vamos explicar também o que é essa certificação. Tá. Que eu sei que é de verde, sustentável, mas vamos tentar explicar. Legal. Pra gente, tem gente que não consegue. Não sabe o que é, né? Não sabe o que é.
Bem, Green Building acho que é um termo um pouquinho mais comum para as pessoas, né? São edifícios sustentáveis, né? Que tem uma preocupação com a sustentabilidade, tanto do ponto de vista da sua construção, o impacto que gera durante a construção, e principalmente o impacto que gera durante o uso do prédio, né? A gente está falando de resíduo, né? Consumo Água. de recursos, né? Então, energia é o principal, né? Porque o consumo de energia é o que mais gera é, emissão de carbono, né? No mundo. Então, são prédios que ao longo da construção, mas principalmente ao longo do uso, gastam menos energia. Então, os elevadores aqui do Iguaçu gastam muito menos energia do que um prédio convencional. O nosso sistema de ar-condicionado é muito mais econômico. As janelas do prédio trazem um isolamento térmico que você não gasta muito ar-condicionado também. A iluminação do edifício é uma iluminação que para hoje é um pouco mais comum, na época foi pioneira em LED, sistemas super econômicos, desliga a luz automaticamente quando não tem ninguém. Então, é uma série de fatores que economizam energia, água, tem o reuso de água, então na hora que você usa a água da pia, aquela água reutilizada para abastecer a bacia sanitária, por exemplo. Usa materiais prioritariamente de origem regional, né? Então, se você trazer um mármore da Grécia, por que não usar o mármore aqui da cidade? Tudo relacionado ao Paraná ou ao Brasil? A maior parte do Paraná. Você tem um raio que o LID trabalha, se não me engano são 300 quilômetros, mas a gente priorizou, por exemplo, os mármores aqui são do Paraná, né? Muito Branco Paraná e tal. Porque além de você estar contribuindo para a comunidade local, né, emprego, etc., você também não gera o combustível que quer trazer, né, Cara, que boa sacada isso. Não consegui, mas cara, que legal e reduz isso. a emissão. É significativo, né, em alta escala. É, a gente tem um terraço verde aqui em cima da torre corporativa, que é um espaço super agradável. Você pode ir lá, passar a tarde, fazer uma reunião e tal, tem mesa, banco, tem uma fonte, é um lugar Isso lindo. quer dizer que a temperatura do prédio também é mais ameno, né? E aí também isso reduz o efeito de ilha de calor, né? Quando você tem um terraço verde, você, em vez de refletir calor para o ambiente, você absorve, né? Então, tem uma contribuição para a cidade, de reduzir o efeito de ilha de calor, que é justamente o efeito da reflexão que as construções, os pisos, né? O asfalto e tal, jogam de volta para a cidade. Então, uma série a diferença de um green building certificado é que isso é atestado tecnicamente, né, conforme um padrão, e você tem níveis, inclusive, de certificação. Então, aqui nós estamos no nível Gold, que é o segundo mais alto. A gente já fez nível Platino também em outros prédios, mas para a época foi um grande desafio, porque era uma coisa super nova aqui no Brasil. Então não é um prédio, assim, não é um prédio verde, não. Tem critérios técnicos que comprovam que realmente aqui economiza X% de energia. Agora não vou lembrar exatamente o número, então Não, de sei. 20%. Sim, sim. 20% parece pouco, né? Mas na hora que você Não, olha, não, não, não. na hora em 10 anos são 2 anos inteiros. Você Né? tem que pensar no contexto de um ano. Igual quanto é que você pensa, quanto é o teu salário? Você fala, tanto. Mas aí você fala, tem que pensar no ano inteiro. Quanto é que você vai pagar durante um ano inteiro? Só que quanto tempo dura um prédio? De 50, 70 anos? Então, Não, na verdade a gente nem tem prédio que chegou mais do que 100 anos ainda, né? tira 20% de 70 anos. Não, aí já... É economia 15 total, anos. É 15 anos sem gastar energia, por exemplo. Né? Então, quando a gente pensa no green building, a gente tem que pensar muito nisso. Que é você investe hoje em algo que vai dar retorno perenemente, né? Para o resto da Isso vida. faz o prédio... Claro que a gente está falando de uma fatia de mercado top, mas a gente... isso também faz com que tenha um custo menor no prédio, na entrega do prédio. O custo para você construir um green building ele é um pouco maior ainda, né? Por conta que você utiliza algumas tecnologias diferenciadas. Mas o custo do uso do prédio é menor. Entendi, Então, entendi. para a construtora custa um pouco mais caro, aí agrega valor no produto. Mas para o cliente final, o custo de condomínio aqui, por exemplo, para usar esse prédio, a gente hoje faz todos os prédios certificados. Mas só para usar o exemplo do Iguaçu, ele é um custo de condomínio com uma qualidade excelente de economia, de serviço, etc., menor do que um prédio que não tem esses diferenciais de sustentabilidade, porque gasta menos energia, gasta menos água
e tudo isso é custo de operação do prédio, né? Então, Você vai pensar no longo do tempo. exatamente. Então, também tem um benefício econômico enorme. E por quê? Você entra de cabeça numa coisa que é sustentável. Se a gente pensasse é como se fosse uma comida orgânica. Você está produzindo uma coisa mais orgânica. Por que você decidiu ir para esse lado? Eu tenho uma crença que a gente não pode pensar só na nossa geração, né? Se a gente pensar só no hoje, talvez, vou investir um pouco mais, será que vale a pena? Tem todo um desenvolvimento de projeto, uma questão técnica complexa. Mas a nossa crença na Laguna, a gente até tem um propósito declarado que é tornar as cidades mais belas e melhores para viver, né? Além de a gente fazer resultado, lucro, obviamente, com o nosso trabalho, que é importante para remunerar a todos, a gente tem uma preocupação de deixar um legado para a cidade, né? E para o mundo. Então, um prédio sustentável é um legado no lugar que vai trazer um impacto positivo tanto para quem mora quanto para o entorno, dado todos esses atributos de sustentabilidade que a gente está trazendo. Então, é uma crença, no final é uma crença e que a gente acredita muito e que hoje tanto os clientes quanto os fornecedores, a equipe da empresa se sensibilizam muito, se engajam muito nessa ideia. Então, acho que acabou tornando, né, a comunidade envolvida nesse desafio. E é legal que a gente vê outras empresas também se inspirando e também Imagino. buscando, então um puxou o outro, é muito legal. Concorrência, cara fez, bacana e começa a fazer. Então, eu vou repetir que ontem a gente estava conversando com essa menina de tecnologia e o maior desafio dela é mostrar Curitiba para o mundo. Então, ser um polo de tecnologia, então a gente vai fazer teste de 5G, eu acho que a gente vai ser a primeira cidade no Brasil que vai ser o teste 5G. Mas, quando um gringo chegar aqui, ele não precisa explicar para ele o que é Curitiba. Sim. Entendeu? Curitiba é uma cidade que tem prédios pensado em economizar, a gente tem internet boa, é muito mais amplo. Então a cabeça dela pensa nisso. E eu te confesso que eu fiquei horas conversando com ela, que também ela é de marketing, a gente começou a bater várias bolas com isso também. Eu sei que você já tem alguns prédios, não só Tua Verde, mas ele tem uma pegada de abrir para a comunidade. Conta um pouco disso, de você abrir praças para a comunidade. Da onde, porque o curitibano ele é mais fechado, né? É cada um dentro da sua cerca. E quando você baixa a cerca, você fala assim, cara, eu quero trazer o entorno. Não tira essa... Eu vi isso em algum lugar, tira a sacada. Então, a gente acredita também que os prédios precisam conversar mais com a cidade, né? O prédio tem que ser bom para quem mora nele, mas também tem que ser algo que agregue para o entorno, né? Uma construção não é só para quem mora, obviamente principalmente para quem mora, mas não só para quem mora. Então aqui no Iguaçu, por exemplo, claro que é um prédio comercial, tem um aspecto um pouco diferente, mas a gente tem restaurantes, o prédio é todo aberto, então você acabou criando também um benefício para a cidade. A gente trouxe uns números aqui que são emblemáticos, são feitos de aço, tem gente que tira foto e tal, que é o número do prédio. Aquele da entrada? Aqui da entrada. É enorme. Enorme, né? Tem uma empresa de táxi que faz o translado da gente. Ele falou, cara, não tem como errar. O cara não achar o número, tá cego, né? Não tem como errar. E foi até uma ideia do meu pai essa. Mas então, e mesmo nos residenciais, a gente acredita um pouco nisso, que quanto mais você cerca, né, mais você cria distanciamento, né? Então, todos os nossos prédios são muito seguros, mas a estratégia de segurança deles não é criando muros em volta, né? É com outras estratégias. Quando você já acessa um prédio nosso, você tem, claro, um portão duplo para entrar, tem câmera, tem alarme, tem tudo. Mas a gente tenta fazer com que o paisagismo dele converse com a rua, né? Para que quem passe na frente possa também se desfrutar daquilo ali, né? Então, é um pouco do que a gente acredita, a gente vê isso muito lá fora, né? Europa, Estados Unidos, é assim. E isso funciona bem, porque no final você não precisa de
tanta cerca para garantir segurança, né? Você pode fazer a coisa de uma maneira um pouco mais harmônica com a cidade e os clientes têm gostado. Claro que gera alguns desafios, mas tem funcionado bem. E essa ideia do que o curitibano, né, é frio, é distante, eu acho que também é um desafio ir mudando isso. Eu acho que já está mudando, até porque Curitiba hoje não é só dos curitibanos, né? Ó, quem conversa comigo aqui, se a gente pensar assim, 80-20, 20% é curitibano. Então, é isso aí. Então o Curitiba está mudando, né? O que seria essa praça de convivência? Aí uma outra estratégia nossa, que é o seguinte, quando a gente vai lançar um prédio, antes do lançamento, normalmente o que você tem? Lá um terreno com tapume, né? Uma laguna e tal. A gente falou, não, por que deixar esse terreno? Porque leva tempo para você aprovar o projeto da prefeitura, desenvolver tecnicamente o projeto, isso leva um ano, ou até mais. E então o que a gente criou? Vamos deixar esse terreno com que as pessoas possam usufruir dele de alguma maneira, enquanto não começa a construção do prédio. Depois tem um lançamento, ainda tem um tempo para começar a construção, né? Então esse um ano e meio. Mais ou menos, um ano, 2 anos. Do comprar um terreno a lançar o prédio é de 1 ano e meio a 2, né? Então muitas vezes você comprar um terreno até começar a obra, pelo menos 2 anos. É mais ou menos isso o prazo. E aparentemente tem que colocar porque senão existe invasão. É isso, mais ou menos isso ou não? Depreciação de espaço? Em tese, se deixar o terreno baldio, né? Em tese. Gera-se uma dor de cabeça, pode gerar uma dor de Tem cabeça. esse risco, né? O que a gente começou a fazer? A criar nesses terrenos, não construídos ainda, um espaço, uma praça, não é pública porque ela pertence à empresa, mas de uso público, que abre de dia e fecha à noite, lá tem, né, um portãozinho para fechar à noite, mas que as pessoas possam usar. Então tem playground, tem banco, né? A gente tem uma que é a do BIOS, que fica ali na João Alberto, esquina com Augusto Severo e com a Nicolau Mader, que é uma praça enorme, a maior que a gente fez até hoje, que ela tem vários usos lá, tem até torneira para você dar água para cachorro. Legal. Daí a gente coloca lá carrinho de pipoca, final de tarde, faz aula de yoga com a comunidade. No final, assim, é mostrar para a comunidade que está chegando algo que vai melhorar o entorno, né? E já começa a melhorar antes da construção, né? Então, vamos convidar o entorno para participar desse projeto, né? Para curtir com a gente. Geralmente a obra é de quanto tempo? 1 ano, 2 anos? Depois quando começa a obra, daí claro, tem que desmontar a praça. Sim. Aí as obras nossas são de 2 anos a 2 anos e meio. É porque tem quebra-quebra, barulho pra caramba, então Isso. é um benefício. Exatamente. Nós vamos te incomodar um pouquinho depois, mas vamos te trazer um benefício antes aqui. E além do que depois do prédio pronto, vai ter mais benefícios também, né? Então, essa é um pouco a ideia, ser simpático com o entorno e como a gente quer tornar as cidades mais belas e melhores para viver, então que a gente possa também usar essa estratégia para isso. Eu tinha falado que eu morava em Brasília. E eu morei no maior canteiro de obras da América Latina, que é ali Águas Claras. Não sei se você conhece. Mas tinha muitas obras. No Brasília é um avião, né? Tem a asa sul, a asa norte é um avião. Sim. E no final da asa tem um Guará e aí depois tem Águas Claras. Nada pode ser maior do que o Congresso Nacional no avião. Então nenhum prédio passa. Super quadra. Mas aí, fora do avião, é Águas Claras. Eu acho que 2017 era o maior terreno de obra da América Latina. Caraca. Brasília é uma cidade com muita grana. Sim. E muita obra. E aí eu me lembro, tudo tapum. E eu andava, porque eu fazia faculdade, nossa, pisava na lama. Nossa. Brasília é daquela terra vermelha, nossa. Né? Bastante pó, né? Seco, mas agora já deve ter. Acabou as obras e. Deve estar bonito lá, né? Já deve estar. Há muito tempo que eu não vou lá. Eu também estou indo para Brasília. Brasília, o ritmo é um pouco mais acelerado. Tem momentos que acelera, tem momentos que freia. Quando chega a época de janeiro, a cidade vazia. Imagino. Porque a grande maioria é funcionário público, então deve ter 70% de funcionário público. Vai vazio porque tem muita gente que vem de longe. Claro. Gabriel, me diz um negócio. Nesse meio tempo, teve algum momento que você ficou preocupado? Alguma crise que você pensou, putz, cara, isso aqui aconteceu? Porque você vira e mexe, empresário, tem... Sim.
Tem altos e baixos. Empresário não tem semana que não fica preocupado. É uma vida sem rotina. Não existe rotina. A gente vai se acostumando, né? E teve algum desafio? Tiveram vários, né? Tiveram vários. Consegue contar um pra mim? Brasil, né? Cheio de altos e baixos. Teve uma época que foi talvez mais emblemática, né? Que foi talvez a última grande crise aí do Brasil. Foi em 2015, 2016, né? Mas já começou em 2014. Em 2014 a gente... Isso tem a ver com a bolha imobiliária? O Brasil não teve exatamente uma bolha imobiliária, né? O Brasil teve, no final, uma crise econômica mesmo, né? Teve bastante lançamento também, mas a gente no alto padrão não dá para dizer que teve uma bolha imobiliária. Talvez em alguns segmentos, Sim. estúdios, esse aqui em Curitiba teve um pouco ali naquela fase. Mas foi um momento ali da Copa do Mundo, 2014. Nós lançamos 2 empreendimentos grandes, que eram o My Home e My Work. Eu lembro até o valor das obras, era 80 milhões de obras. E hoje tem algumas obras de mais de 80 milhões, mas na época eram enormes, né? Para a empresa naquele momento. E aí era uma fase ali de Copa do Mundo, tava, a princípio, o Brasil bem, né? Mas o Brasil começou a chegar perto da Copa e o Brasil começou a piorar, né? Aí foi desastre na Copa e na economia. E te confesso que no Rio era pior, porque teve a Copa do Mundo e depois teve a Olimpíada. Teve a Olimpíada ainda. Então, E a Olimpíada foi no auge do caos, né, da economia. E a gente lançou e não vendia, e devagar. E eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou executar esses prédios aí se não vender, né? Porque vai tirar o dinheiro da onde? Mas aí a gente falou, não, vamos investir num apartamento decorado. E a gente fez um apartamento decorado, muito bonito, um stand de vendas grande. Também foi mais um tanto de dinheiro, mais um investimento. E aí quando abriu o decorado, era uma localização também nova para a cidade, perto ali do Shopping Barigui, mas era um terreno que tinha não era uma área, uma sublocalização que era pouco explorada ali, né? Que a gente teve, né, esse desafio a encarar, porque a gente achava maravilhoso, a vista do Parque Barigui é linda e tal, mas os clientes demoraram a entender o valor que tinha. E aí a gente conseguiu, levando o cliente lá, e ele vendo como é que ia ficar o apartamento, que era os duplex maravilhosos, com sacada, perdito duplo, e a vista que ia ter. Passou 6 meses, vendeu mais da metade. o coração ficou como? Ufa. Ah, meu Deus, ficou apertado. Ufa. Mas então é assim, né? Cada lançamento é um frio na barriga, né? Mas claro que quando você cria novos desafios, você cria também novos frios na barriga, né? Não sentidos anteriormente. Mas é um pouco da vida de empresário e de incorporador, né? Porque a gente começa um projeto, como eu te falei, eu comprei o terreno no momento de euforia do mercado imobiliário, desse terreno, por exemplo. E a gente lançou no momento que o mercado já estava descendo, né? Estava começando em 2014, 15, aí 16, horrível. E mesmo assim deu certo, né? Então acho que no final é muito o trabalho que a gente faz, né? Tem que focar muito. Isso eu acho que vale para quase todas as áreas, né? Economia importante mas se você fizer um bom trabalho, fizer um bom serviço ou um bom produto, no nosso caso imobiliário, um terreno bem localizado, um projeto bem feito, bem construído, pode vender um pouquinho mais rápido, pode vender um pouquinho mais devagar, pode vender um pouquinho mais caro, pode vender um pouquinho mais barato, mas vai ter mercado, você vai ter sucesso, né? Então acho que é muito mais o como você trabalha do que como o mercado externo se comporta. É engraçado, a minha sensação é que você entrega um produto mega embrulhado, bem embrulhado. Sabe quando chega um presente para a criança e chega ele bem embrulhado? Sim. É a sensação que eu tenho. Isso é muito bom. E aqui em Curitiba tem muito disso, de entregar presente muito bem embrulhado, para que a pessoa possa ter o prazer de abrir e falar, cara, que legal, eles têm cuidado. Então, essa é a sensação que você me passa. As meninas estavam me contando ontem que tem um prédio que é 60 a mais. Sim. É 60 a mais? 60 a mais. Oi. Não, 60, 60, né? Cara, eu fiquei encantado com isso. Bem legal. Seus pais, provavelmente. Sim. Os pais já compraram, inclusive. Comprou. E eu, assim, lá em casa, eu não moro mais com meus pais, mas eles têm as barras pra segurar aí. Eu falei, cara, isso aqui era legal. Porque o meu padrasto um dia foi tomar um banho e, puf, caiu no box. Ele se machucou, pô, e aí não é legal. E eles botaram uma barra agora. Sim. E aí eu nunca
pensei que tinha isso. É. E o que tem de diferente nesse prédio que é chamado 80 mais? Primeiro, onde ele é localizado? Você já começou a vender? Eu fiz um monte de pergunta agora. Então, chama-se BIOS, né? Que é um projeto grande, né? O maior projeto nosso, inclusive, que ele tem toda uma preocupação com saúde e bem-estar. Então, são 2 empreendimentos num só. Um é o centro médico, só para você entender o contexto geral, tá? É uma torre, não sei se é uma torre comercial, mas ela é toda adaptada para a área de saúde, né? Para médicos, fisioterapeutas, dentistas e tal. E a outra torre ao lado, são separadas, mas vizinhas e dentro do mesmo ecossistema, é uma torre residencial, que é o BIOS Home, então é o BIOS Health e o BIOS Home. No BIOS Home, a gente chamou de 60 mais, demoramos a achar o nome, né? Porque a gente chama de sênior, melhor idade, não, 60 mais. Como é que Adorei. você não pode, né? 60 mais é português, não consegue. Todo Não, mundo e consegue é o que está na identificar. convenção do condomínio lá, só pode morar quem tem mais de 60 anos. Quer dizer, É se eu isso. for lá, que em Breu comprar um apartamento, não posso. Você pode comprar, mas não pode morar. Você pode alugar. Pode alugar. E aí quando você fizer 60 anos, você vai morar. Ou se fizer 70, quando quiser. E o que tem de diferente? Ele é totalmente pensado justamente para as pessoas que estão numa fase de vida que já têm outras necessidades, né? Então não tem escada, a área comum é toda plana. Até o tapete da área comum ele é embutido no piso para que você não tenha nenhum degrau, a pessoa não tropece. As portas dos apartamentos são mais largas, para entrar com uma cadeira. Se precisar de uma maca, também entrar no apartamento, tem. Passa, o elevador cabe uma maca, o elevador de serviço, se tiver uma emergência. Dentro do apartamento você tem diversos diferenciais. O banheiro é um banheiro adaptado, é tudo adaptado, mas não tem cara de hospital. Se você olhar lá o decorado, você fala, pô, isso aqui é um apartamento normal. Mas aí, se eu te explicar, você vai entender. A porta é maior. A porta do banheiro de correr, para a pessoa não ter o risco de cair e ficar presa, né? Cara, que legal. Dentro do banheiro. Aí você tem as barras como um opcional, né? Porque tem idosos que não precisam da barra, mas tem idosos que precisam, então pode pôr ou não a barra. A bancada do banheiro é mais baixa, para você poder acessar com a cadeira de roda. Então tem todo um aspecto preparado. Entre outros diferenciais, o piso é vinílico para a pessoa não escorregar. E tem sensor de fumaça, porque se der algum acidente, chama a emergência. E no prédio tem um serviço de saúde, 24 horas, que basicamente lá é um posto de enfermagem, que ele conhece cada morador, tem lá no computador, no sistema, a ficha do morador, sabe quem que é o médico, quem que é os familiares, se precisar acionar em algum momento, quais medicações toma, né? E todo dia ele vai batendo no apartamento do teu pai, por exemplo, lá fazer uma visitinha. Tudo bom com o senhor? Como é que tá? Tomou a medicação? Ah, esqueci da medicação. Aí eu também tomar a medicação e tal. Ó, amanhã é sua consulta com o cardiologista. Tá marcada, né? Você vai precisar de transporte? Ah, não, meu filho vai me levar. Não, beleza. E fora essa parte de saúde, e se der algum BO, que a grande preocupação dos filhos é essa, né? Meu pai tá lá e se cair, como caiu o teu padrasto, tava tua mãe junto, mas se morar sozinho, né? Não, então ele tava todo mundo Isso junto, ele pouco caía. Putz, se ela estivesse dormindo e não visse ele, né? Podia ficar lá caído. Você tem vários dispositivos no apartamento que você aperta um botão, vem a emergência na hora, né? E aí se precisar levar a ambulância ou só atendimento, aí na hora resolve, né? Então, acho que esse é o grande diferencial. Fora isso, a ideia é criar uma comunidade, né? Então vão ter também serviços de lazer, né? Atividades de cultura e lazer. Então, tem aula de hidroginástica, tem uma piscina preparada para isso. Tem aula de pilates. Hoje visita no museu, levar a turma para visitar o museu. Porque um dos problemas do idoso é o isolamento, né? Você não ter... Né? Muitas vezes os amigos já morreram. É uma fase dura, né? Então, você criando uma comunidade no prédio, você com certeza vai aumentar a saúde e o bem-estar das pessoas que lá residem. Então, é um projeto bem bacana, muito legal. Foi super inovador. Existem algumas coisas no mundo, a gente foi pesquisar, fomos para os Estados Unidos, viajamos, mas pouca coisa feita com esse capricho, como a gente fez aqui. No Brasil, com certeza, é um projeto único. E que está dando super certo, está vendendo super bem, está bem animado, bem bacana. Eu vou visitar lá, porque eles me no Vai lá, comentário, vai lá. eu fiquei curioso mesmo. Legal. Até porque meus pais são velhinhos.
né? Sim. Então, cara, minha mãe nem é tão velhinha assim, mas ela tende a ficar velhinha. Acho que semana passada a gente conversou com a Márcia Ursulac, que é ex-secretária de saúde de Curitiba. Municipal, é. Ela não tá mais, ela saiu, e aí ela falou assim, ó, eu quero viver aos 120 anos. Eu falei, não, 120 é triste. Por quê? Pô, aí só vive você. Ela, não, cara, cada vez está vivendo mais. Aí eu falei, ela, 120, eu quero ficar durinha. Eu falei, cara, que legal. Já é um ótimo pra indicar ela. Diz que ficar velho é ruim, mas a opção é pior, né? Então é melhor ficar velho. Assim, eu acho que é ruim pra quem não consegue, sofre com o envelhecimento. É, É legal curtir cada fase. é isso aí. É verdade. Senão, É verdade. você vai sempre sofrer. É. E por isso se preparar para o envelhecimento, né? Que eu acho que é uma visão que hoje se tem, né? Se preparar para ficar velho, né? Cuidar da saúde, ter uma residência adequada, né? Que você possa morar, então ter amigos perto. Então acho que tudo isso E faz preparado toda a mesmo diferença. para que possa te atender, né? Preparado. Curitiba tem uma população idosa maior que a média do Brasil, né? E Mesmo? sim. Curitiba tem, até pelo nível de renda da cidade, né? Isso também está relacionado. E a região ali que a gente está, né? Que é Juvevê, Alda Glória ali, ela é uma região que tem também, dentro de Curitiba, até uma concentração de pessoas mais velhas, né? Me diz um negócio, que eu tenho uma dúvida minha agora. A procura de apartamento de... E aí a dúvida de profissional de marketing. A procura de apartamento de estúdio em capitais, principalmente em Curitiba, cresceu, estagnou, como é que tá? Olha, não é a nossa especialidade, né? Então eu vou te falar assim porque porque a gente não faz, praticamente nunca não faz estúdio. Mas eu acho que assim, existe sempre essa procura. O que tem que muitas vezes é um produto que oferta muito, né? Porque um prédio de estúdios cabe em 300, né? Muitas vezes, né? Então, o que a gente percebe é que tem um pouquinho de estoque no mercado, assim, né? Tem mais estoque. E também, no momento atual, talvez, aí já é uma dedução, a taxa de juros está muito alta, né? Então, muitas vezes porque é um produto muito para investidor. O estúdio não é um produto que você compra para alugar, etc. Né? E quando o juros sobe muito, vale mais a pena a pessoa, em vez dela, comprar para alugar, ela alugar, né? Porque ela não desembolsa. E quem compra para investir, muitas vezes está investindo no mercado financeiro. Então, acaba que isso deve influenciar um pouco, né? Mas é um produto que sempre tem, né? Demanda. O que a gente vê também na cidade é alguns prédios de estúdio na região central, Sim. atraindo pessoas que moram Principalmente mais em longe, São né? Paulo e Rio de Janeiro, os bairros mais caros. Uhum, E aqui começou a ter essa tendência. E assim, eu perguntei pra você, eu sei que você não vende, mas assim, você tem uma visão completamente diferente. Você senta na mesa com pessoas que têm isso aí. Sim, claro. E aí é interessante, porque como é que se movimenta? Se tem essa procura grande, principalmente depois num período que a gente teve agora pandêmico. Né? Eu acho que Curitiba não teve esse fenômeno forte como teve Rio e São Paulo, de você ter uma grande demanda de estúdios, apesar que São Paulo já está super ofertado de estúdios também. Porque a dificuldade de se você deslocar na cidade não é tão grande. O que acontece em São Paulo? A pessoa ou ela compra um estúdio, né, para morar super bem localizado, ou ela tem que andar 1 hora de carro, né, para comprar um apartamento maior numa outra região. Talvez pelo mesmo preço, né? Porque as regiões muito valorizadas lá são muito caras. Verdade. Então, a Curitiba não tem tanto isso, né? A gente aqui, você mora longe, mora meia hora, né? No máximo, né? Máximo. Então, isso é uma característica que acho que ainda faz com que esse produto, principalmente em bairro nobre, muito, muito caro, ainda não pegou tanto na cidade. Mas cada vez, claro, você tem mais pessoas separando, mais pessoas solteiras, e aí esse público precisa. Aí não é mais pela questão muitas vezes de morar mais perto, mais longe, que é o tipo do produto que cabe bem, né, para pessoa que não tem família e tal. Também. Investimento também. Mas também para quem está numa fase de transição, muitas vezes o cara vem de São Paulo, faz um trabalho aqui, fica 6 meses, né, e tal, aluga um dia. Sabe que a gente se inspira muito nisso nos nossos projetos, né? Que é você retomar um pouco essa visão de amplitude que se tinha e que, com o passar do tempo, né, a construção passou por uma fase de
tem que enxugar muito, né? Muita racionalização. E aí, janela pequena, pé direito baixo e tal. Os nossos apartamentos têm muito essa característica do prédio antigo. Pé direito alto. Essa coisa de luz que é uma coisa que faz você ter a sensação de espaço grande. Espaço, claro. Tanto o pé direito quanto a iluminação natural, né? Quando você chega para fora, o teu ambiente não é só a tua sala, né, o teu quarto, é o todo, né? Então você expande. O prédio do vizinho faz parte do ambiente. É engraçado isso. Exatamente. É verdade. Então expande. Eu morava lá em Brasília, tinha um varandão, cara. Adorava aquele varandão. E aí eu botava medo lá de fora pra jantar, cara. Eu achava um máximo. Aquele quente pra cá no Brasil, é quente, seco. Adorava, ficava vendo. Os prédios também fazia parte do contexto geral. Gabriel, tem alguma coisa que eu não falei que a gente podia falar de alguma coisa que você queria colocar em observação da Laguna? Então eu acho que talvez essa é uma bandeira que o Curitiba podia puxar mais, até porque acho que tem conteúdo, né? Nós como empresa, a Laguna é a empresa do sul do Brasil com o maior número de prédios sustentáveis, né? Então já é uma coisa, né? E tem outras empresas também trabalhando nesse sentido também, além da gente. O ano passado, nós ganhamos no LUM, que é um edifício nosso aqui na Visconde de Guarapuava, um edifício de altíssimo padrão, um apartamento por andar, maravilhoso. Ele tem uma fachada inspirada... um apartamento por andar? Um por andar, esse então, é um por andar. Então quando você entra no elevador, você já está na casa do cara? Já está na casa. Que coisa legal. E são apartamentos grandes e tal. Ele tem uma fachada inspirada num diamante, iluminado. É um prédio fantástico. Legal. E é um prédio que a gente desafiou a fazer a sustentabilidade num nível muito alto. Ele tem certificação LEED Platino. E aí, a gente tem um prédio na Visconde de Guarapuava, que parece um diamante. Que a fachada dele é inspirada no diamante. É o LUM. E que ele é LEED, porque a certificação LEED é muito comum em comercial. No residencial ela é mais desafiadora de você fazer, por vários quesitos técnicos, né? Mas a gente se desafiou a fazer e então a gente ficou um prédio fantástico e o LEED nos convidou para concorrer a um prêmio dos prédios residenciais, das edificações residenciais, em prédios, casas, outras, mais sustentáveis do mundo. E a gente se inscreveu. E teve uma votação no mundo inteiro e o prédio foi eleito como o melhor deles. Então ele ganhou um prêmio mundial, né, do Green Building Council internacional, como o melhor prédio residencial sustentável do mundo, que é o LUM. Então acho que é mais um prêmio para a cidade, né, nessa onda aí da Alesse de querer tornar Curitiba uma referência de tecnologia. Né? A sensação que eu tenho é que quando você entra para ganhar. Isso deve ser muito competitivo. Isso é muito legal. E trabalhar com gente assim é legal. Acelera até o máximo que a gente vai ganhar. Cara, legal. A gente gosta de fazer bem feito. Legal. Gabriel, como é que a gente pode conseguir acompanhar o processo que a Laguna faz nas redes sociais? Como é que a gente consegue identificar? A gente está lá no Instagram, sempre postando. Também pelo nosso website, Facebook, todas as plataformas aí. E também temos a nossa revista, Laguna, que a gente manda para clientes e parceiros. Que é essa aqui, né? Que é essa aqui. Deixa eu ver aqui, Ítalo. Essa revista aqui, tá aqui. Legal. Vê se eu consigo pegar ela aqui. Aqui, ó. Que legal. Em breve, acho que é uma coisa que vale a pena comentar, a gente vai inaugurar a nossa Galeria Laguna, que vai ser um espaço ali na Avenida Batel, fantástico, vai ser como se fosse uma galeria de arte, mas a ideia é mostrar o nosso trabalho, que são nossos empreendimentos, né? A construção dela é uma construção super moderna, assim, bem diferenciada e ultra sustentável. E a gente vai ter lá um espaço para atender os clientes e mostrar todos os projetos da Laguna, com apartamento decorado, com tecnologia, e um pouco da nossa história também. Tem endereço das redes sociais, sabe de cabeça, ou ela vai aparecer aí? Deu um branco? Construtora Laguna. Construtora Laguna. Tem problema não, vai aparecer aqui, tá bom? Isso é normal. Quer que as pessoas seguem você?
Ou você prefere ficar no anonimato? Não, Construtora Laguna. Eu quase não uso rede social. Pode pedir pro pessoal se cadastrar, né? Oi? Receber. Então, sim. É verdade. o objetivo então é que a pessoa também se cadastre, porque ela também tem E a gente entra. física e digital. Aham. Legal. Eu fiquei sabendo que, enfim, quando desligar a câmera eu vou contar um case de marketing legal. Legal. Então siga a Laguna, Construtora Laguna. Muito obrigado por você estar acompanhando até agora. Se inscreva no canal e siga a Construtora Laguna para conhecer melhor os empreendimentos dela, tá bom? Tchau, tchau. Gabriel, pode dar tchau também. Tchau, muito obrigado pela oportunidade, David. Foi um prazer conversar com você. Que legal.